Boa noite, caríssimos amados irmãos em Cristo. Hoje, 1º de janeiro de 2025, primeiro programa do ano, de Juazeiro do Norte, na terra do Padre Cícero, em Romaria. Estamos aqui desde o dia 1º de dezembro de 2024 e, se, com a fé em Deus, iremos retornar amanhã, pela manhã, para a nossa cidade de Aracaju, Sergipe. Que Deus possa nos iluminar, que hoje o programa Mensageiro da Palavra tem um tema importante, que é o tema o Anticristo. Iremos também falar um pouco sobre a Romaria que passamos no Santuário do Padres e no Santuário de Frei Damião, como também no Santuário de Santa Quitéria. Em seguida, vindo aqui para o Juazeiro, para o Santuário do Padre Cícero, um dos padres mais queridos do país. Aqui, todos os dias, temos romeiro do país inteiro e do mundo. É porque Cristo escolheu Padre Cícero para evangelizar aqui no Juazeiro do Norte. Ele nasceu no Crato, mas, através de um sonho, ele veio aqui para Juazeiro e se estabeleceu. E hoje nós temos esse santuário belíssimo, divino. Irei também falar um pouco sobre a missa da paz realizada ontem no dia 1º na Igreja Bom Jesus do Horto. Que Deus possa nos iluminar, nos abençoar e nos dar a graça que necessitamos para a caminhada da vida. Programa Mensageiro da Palavra na Rádio Jubileu 105.9 e no canal Programa Mensageiro da Palavra no YouTube. Peço a você, caríssimos amados irmãos e irmãs, que sintonize a Rádio Jubileu, que também, através do canal, inscreva-se, acione o sininho, dê o seu like para que possamos evangelizar juntos, para que possamos transmitir a palavra de Deus aos nossos irmãos e nossas irmãs, porque você também é um evangelizador, você também é um servo de Deus. Então nós precisamos divulgar a palavra de Deus, levar a mensagem da palavra de Deus, principalmente no ano de 2025, para que possamos receber a graça do Espírito Santo e para que o Brasil possa viver a harmonia, a paz que esperamos e que Deus cuida de nós aqui brasileiros. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar juntos nessa jornada. O tema do Anticristo está no capítulo 2, versículo de 22 a 23, que diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão quem nega que Jesus é o Messias? Esse tal é o Anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem conhece o Filho também tem o Pai. Então, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, o Anticristo é aquele que nega Jesus. E se nega Jesus, nega também o Pai Todo-Poderoso. E se nega o Pai, também nega o Filho. Então é simples compreender que todos aqueles que negam Jesus, que não seguem os ensinamentos de Jesus, por não acreditar, por não querer compreender que somos filhos de Deus, que somos instrumento da palavra de Deus. Se você encontrar uma pessoa que nega Jesus, não se preocupe. Busque falar de Jesus. Busque falar do Evangelho de Jesus. Quem sabe essa pessoa poderá compreender e se converter. Mas é necessário que você compreenda que o Anticristo é aquele que nega Jesus. E se ele nega Jesus, ele nega o Pai. E se ele nega o Pai, ele nega o Filho. Obviamente, ele não quer receber o Espírito Santo para que ele possa abrir o coração e compreender que os mistérios de Deus nos foi revelado a partir da vinda do Filho de Deus. Por isso que aqueles que negam o Filho poderá ser denominado o Anticristo.
mas nós precisamos compreender o Evangelho, meditar o Evangelho para que possamos saber quem é o anticristo. Jesus nos diz que o tempo é breve, as últimas horas é preciso você compreender. Então eu vou falar aqui o que diz o Evangelho, 1 João, capítulo 18 e diante. Filhinhos, estamos na última hora. Vocês ouviram dizer que o anticristo está vindo, mas são muitos os anticristos que têm aparecido. Por isso, sabemos que estamos na última hora. Eles saíram do meio de nós, mas não eram nós. Então, ele está no meio de nós e vive no meio de nós e era dos nossos, mas não é dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco, mas eles nos deixaram para que fosse claro que nem todos eram dos nossos. Vocês todos, porém, possuem a unção que vem do Santo e têm a sabedoria. Então, caríssimos amados irmãos em Cristo, santos, para que possamos compreender a santidade. Não lhe escrevi porque vocês não conhecem a verdade, mas justamente porque a conhece e sabe que qualquer mentiroso não vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão quem nega que Jesus é o Messias. Esse tal é o anticristo. Aquele que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho também nega, também não tem o Pai. Quem conhece o Filho também tem o Pai. Tudo isso que vocês ouviram desde o princípio, que permaneça com vocês. Se permanece em vocês, tudo que ouvirem desde o princípio, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, Deus nos fez a promessa de nos dar a vida eterna. Como a unção dele. Ou seja, ele nos dá a vida eterna e a unção, que é verdadeira e não mentirosa. Ensina vocês a respeitar tudo. Permaneçam com ele em tudo o que lhe for ensinado. E agora, filhinhos, permaneçam com Jesus, para que tenhamos confiança quando ele se manifestar e não passemos vergonha diante dele quando ele vier. Então, o que é que Jesus nos diz? Que devemos permanecer nos seus ensinamentos e compreender os seus ensinamentos para que quando Jesus vier, não passemos vergonha diante do Pai Todo-Poderoso. Caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, a palavra do Evangelho é simples para quem busca compreender no coração a simplicidade e o amor de Cristo. É preciso que você compreenda que a palavra de Deus é revelação do Espírito Santo de Deus. E ele coloca no coração dos mais simples pela fé. Se você tem fé, você compreenderá a palavra de Deus e saberá quem é Jesus e quem é o anticristo. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e que possamos sempre, unidos, vivermos a santidade através da palavra e pelo amor que Cristo tem por nós. Deus te abençoe, caríssimos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Programa Mensageiro da Palavra, Rádio Jubileu 105.9 e o canal Programa Mensageiro da Palavra no YouTube. Retornando aqui para falar sobre a Romaria que demos início no dia 21 de dezembro de 2024. Passamos pelo Santuário de Frei Damião, um santuário belíssimo, e mostra-se que os santos
os sacerdotes que Deus escolhe para evangelizar aqui no mundo deixam a sua marca, mesmo quando partem, quando vai para diante de Deus, e os fiéis, aqueles que acreditam, buscam refletir, meditar, orar através dos santos. E o Frei Damião foi um modelo de sacerdote aqui na terra, em especial no Brasil e no Nordeste. Eu já, quando criança, fui alguns sermãos do Frei Damião. Minha mãe era devota de Frei Damião e ela ia e sempre nos levava, os filhos. Então quero pedir a Deus que o povo nordestino, o povo brasileiro, continue sempre indo aos santuários, principalmente do Frei Damião, Padre Cícero e Santa Quitéria. Nessa caminhada estive presente, aliás, nessa caminhada comigo estava minha esposa Jovelina dos Anjos Venâncio, a minha irmã Diva Maria da Silva Santos e a minha cunhada Cícera Maria Sampaio Silva. Sempre juntos para fazermos as nossas orações e agradecermos a Deus por mais um ano de vida. E logo em seguida nós passamos por Garanhuns, em Pernambuco, e no dia 22, domingo, fomos ao Santuário de Santa Quitéria, um espaço também sagrado. A história diz que uma família veio de outro país e trouxe uma relíquia de Santa Quitéria e lá se estabeleceu pelos milagres, pelas as maravilhas que foram realizadas pela Santa Quitéria, aquele povo. Aliás, e continua as graças. E o nordestino, os brasileiros, sempre aos domingos vai para fazer as suas orações, agradecer a Deus e principalmente aos santos que intercedem. Irmãos em Cristo, aqui é o Santuário de Santa Quitéria. Veja a fé que as pessoas têm por cada um de nós que acreditamos nos santos, aqueles que são escolhidos por Deus para evangelizar e deixar o seu legado. Então essa é a prova da fé que o povo brasileiro tem por todos os santos, e em especial aqui no povoado Frecheira, no Santa Quitéria. Essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria e esse é o nosso povo nordestino, o povo brasileiro que acredita na santidade dos santos de Deus. Depois saímos de Santa Quitéria e viemos para a Romaria, continuarmos na Romaria aqui no Juazeiro do Norte, o qual ainda nos encontramos e amanhã, com fé em Deus, estaremos retornando para Aracaju. Mas estamos saindo daqui totalmente renovado, totalmente cheio do Espírito Santo, porque está no santuário de santos, os quais Deus chamou para evangelizar, nos tornarmos fortes, nos tornarmos também mensageiros da palavra. E eu convido a você, meus caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, que ouve o programa Mensageiro da Palavra na Rádio Jubileu 105.9 e que também sintoniza e assiste as minhas mensagens, os meus vídeos no canal Programa Mensageiro da Palavra no YouTube. Que participe comigo, faça a sua divulgação, dê seu like, se inscreva e também divulgue, propague as mensagens para que possamos evangelizar. Essa é a nossa missão, evangelizar. Todo cristão precisa também evangelizar, fazer a sua parte. O cristão precisa compreender que só
E as missas não é o ideal. O ideal é que você também evangelize na sua casa, na rua, no seu lar, e que você divulgue, envie mensagens de paz, mensagens de amor, mensagens de carinho, e também compreendendo que a vida é cheia de acontecimentos. Tem acontecimentos bons, tem acontecimentos que não são bons, mas a gente tem que compreender que isso faz parte da vida. E nós, como cristãos, precisamos encaminhar para as pessoas as mensagens de Deus, as mensagens que evangelizam, as mensagens que traz espiritualidade para aquela família, para aquele lar, e principalmente que busca nos levar à salvação eterna. Então, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, esta romaria, tenho plena certeza que esse ano de 2025 eu caminharei com amor, caminharei buscando o diálogo, a paz e o entendimento, e principalmente buscando cada vez mais a Jesus. Sei, e todo mundo sabe, que somos pecadores, mas nós vivemos nesse mundo diante dos sofrimentos, diante das dificuldades, mas buscando sempre compreender que a vida é cheia de acontecimentos e que eu devo caminhar sempre segundo os evangelhos e os mandamentos de Cristo. Porque Deus nos dá sabedoria. Deus nos dá o entendimento. Só é preciso que eu caminhe em busca da luz, da paz e da sabedoria. Que Deus possa te iluminar, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo, para que você possa também ser um evangelizador. Participe conosco e seja um dos escolhidos por Deus para entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus e para a casa do Pai Celestial. Porque esse mundo não é nosso. Segundo o Evangelho, a palavra de Deus, esse mundo não é nosso. O mundo nosso é o céu. É aquele que Deus preparou. O Filho disse: eu irei preparar para vocês a morada. E a morada já está pronta, mas cabe a mim trabalhar para que eu possa merecer estar diante do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe, te ilumine e te proteja. Nem deve ter aí. Eita, foi bom. Estou aqui na trilha do Santo Sepulcro, na pedra Dois Irmãos. Essa é a pedra e que nós passamos e que mostra as missões que o padre Cícero Juazeiro fazia aqui em Juazeiro do Norte. Local de meditação e oração. Que Deus nos abençoe e nos dê sempre a força de estarmos sempre confiantes no poder de Deus. Aqui a pedra do marco do padre Cícero de Juazeiro. Essas pedras era onde ele vinha fazer a sua oração e suplicar a Deus sabedoria, inteligência e conhecimento para evangelizar o povo de Juazeiro e hoje o povo do mundo inteiro, porque os romeiros, os fiéis, vêm para agradecer a Deus e pedir a intercessão do padre Cícero de Juazeiro. Ontem, dia 1º de janeiro de 2025, participamos da celebração
da Missa da Paz, né? Missa da Paz, no Juazeiro, na Igreja Bom Jesus do Horto, aqui em Juazeiro, onde fica o Santuário do Padre Cícero. E o tema era: perdoai-nos as nossas ofensas, dai-nos a vossa paz. Papa Francisco. Então, nessa Santa Missa, nós tivemos momentos importantes, momentos de oração, adoração ao Santíssimo, cânticos e uma celebração divina. Muitas pessoas, romeiros, e nos faz sentir um cristão verdadeiro. Então eu vou passar para vocês alguns momentos da Santa Missa, para que vocês percebam a importância de conhecer o santuário, a importância de conhecer Jesus, a importância de buscar Jesus na nossa vida. E na Santa Missa você vai viver esse sacrifício do amor que Cristo teve por nós. Então, no santuário, nós tivemos a celebração da paz, a celebração da Missa da Paz, no dia 1º de janeiro de 2025. E tenho certeza que todos aqueles que estavam lá saíram repletos do Espírito Santo, porque acreditam no poder de Deus, acreditam em Jesus Cristo, acreditam em Nossa Senhora, a mãe do Filho de Deus, acreditam nos santos que são escolhidos por Deus para evangelizar os seus filhos e filhas. Porque Jesus, ao vir ao mundo, ele escolheu 12 apóstolos para que desse continuidade à sua igreja. E a Igreja Católica Apostólica Romana continua evangelizando segundo os ensinamentos de Jesus, porque os padres são sacerdotes, são apóstolos que estão dando continuidade aos ensinamentos, ao Evangelho e à Palavra de Deus. Então a Santa Missa é um momento importantíssimo para o cristão católico, para que ele possa compreender a vida de Cristo. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, e a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, graça e paz a todos. Amados irmãos e irmãs, celebramos neste primeiro dia do ano a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Abrimos o ano sob a proteção daquela, melhor do que ninguém, soube ser obediente a Deus. Fator primordial para um mundo de paz, pois hoje também celebramos o Dia Mundial da Paz. Nada melhor, amados irmãos e irmãs, do que começar o ano com uma bênção, a bênção de Abraão, como nós vemos na primeira leitura de hoje. Desse modo, podemos entender que nesta liturgia nós começamos o ano de tal maneira, tendo Maria, Mãe de Deus, e tudo que ela representa para nós, para toda a Igreja. Temos também o Dia Mundial da Paz, consequência da obediência a Deus, e também a bênção que Moisés transmitiu a Arão a pedido de Deus,
para que também abençoasse os filhos de Israel. Amados irmãos e irmãs, mergulhando na liturgia da palavra desta solenidade, a bênção da primeira leitura é, portanto, o pedido de Deus a Moisés, para que este a transmita a Arão, e Arão transmita esta bênção ao povo de Israel. Por isso, nós ouvimos na leitura que ela começa pedindo a Deus que abençoe e guarde. A primeira parte da bênção de Arão. Sentir-se abençoado e guardado por Deus é sentir-se protegido, amparado, e isso confere a uma grande segurança a cada um de nós. Quem se sente seguro, quem se sente amparado, quem se sente com firmeza, com certeza, amados irmãos e irmãs, é o caminho certo para alcançar as metas desejadas para este ano de 2025. Amados irmãos e irmãs, a bênção fala de um Deus que se dá a conhecer, como vimos no Natal. Aliás, estamos ainda neste clima natalino, na oitava do Natal. Um Deus que se mostra o seu rosto brilhante. Um Deus que, além de revelar o seu rosto, também nos ama. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós temos um Deus que se compadece de nós, que tem piedade de nós, apesar de nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Nós temos um Deus que nos ama e que nos perdoa. Por isso, o sentimento de ser amado, o sentimento de se sentir perdoado por Deus, isso nos fortalece, isto nos dá sentido para uma vida nova, nos dá sentido de uma esperança viva e também nos dá o ânimo para não desistir diante das dificuldades, diante dos desafios da vida. Amados irmãos e irmãs, a bênção sincera, pedindo que Deus mostre o seu rosto favorável e nos conceda a paz. Um Deus que se mostra, um Deus que se revela, um Deus que é misericordioso, se revela a cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, Deus, Ele quer que nós vivamos na sua presença. E ao revelar o seu rosto brilhante, ao revelar o seu rosto favorável, seu rosto misericordioso, nos convida a cada vez mais a estar na sua presença, a viver cotidianamente na sua presença amorosa. Amados irmãos e irmãs, por fim, a bênção também nós ouvimos de Arão nos convida a termos paz. Que Deus nos conceda a paz. A paz tão sonhada, desejada por todos. A paz de Cristo, como nós desejamos em todas as nossas celebrações eucarísticas. Esta paz que o mundo precisa. Pois a paz não significa ausência de guerra, de conflitos, mas é a paz que brota do coração de Deus, a paz que Cristo anuncia a cada um de nós. Foi esta paz que São Francisco de Assis também promoveu. Foi esta paz que ele promoveu
Amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, nos convida a refletir sobre a figura de Maria. Por isso, esta solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E isto nos revela, primeiramente, a sua fidelidade a Deus e, segundo, a sua obediência. Temos diante de nós o quadro da manjedoura de Maria, José e o recém-nascido deitado. Nós ouvimos no Evangelho. O Evangelho pede que nos coloquemos hoje no lugar dos pastores e vejamos o menino Deus e sua mão como o olhar dos pastores. Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando um ano civil e o convite do Evangelho de hoje é de irmos às preces ao encontro desse menino que nasceu entre nós. Amados irmãos e irmãs, onde está o menino Deus? Onde se encontra o menino Jesus? O Evangelho dá-nos um indicativo de que é muito importante que caminho devemos seguir, que caminho devemos percorrer. Portanto, amados irmãos e irmãs, ele, o menino Deus, continua nas manjedouras dos nossos templos e não nos palácios. Ele continua nas manjedouras onde menos espera que ele nascesse. Às vezes, em lugares tão tenebrosos, obscuros, às vezes, em tantos lugares nas ruas, pessoas que vivem, infelizmente, na miséria, em tantos lugares pelo mundo inteiro, ele continua numa manjedoura, porque a manjedoura significa simplicidade, a manjedoura significa despojamento, a manjedoura significa diante do poder divino e sua majestade, significa esvaziamento, humildade. Ele que se faz pequeno, se faz um de nós. É a este menino Deus que devemos ir ao encontro. Amados irmãos e irmãs, e Maria, o que ela nos ensina, o que ela hoje também nos convida a refletir sobre o vosso filho numa manjedoura. Maria, nossa mãe, mãe de Deus, tem muita coisa a nos ensinar, mas nesse primeiro dia do ano vamos ficar aquilo que o Evangelho sugere. Ela via todos esses acontecimentos maravilhosos da ação de Deus na sua vida. Não entendia muito bem e guardava tudo em silêncio, em seu coração, meditando, refletindo todos estes fatos. Amados irmãos e irmãs, conservar, meditar sobre estas coisas em nosso coração significa depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança nas mãos de Deus, porque é Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos garante vida eterna. Amados irmãos e irmãs, por isso, nesta Eucaristia, nesse primeiro dia do ano, entreguemos a Deus este ano que se inicia, para que Ele guie os nossos passos, ilumine os nossos caminhos, volte o seu rosto favorável para nós e nos dê a paz.
e podemos acreditar que estamos no limiar da plenitude dos tempos, como nos exorta São Paulo na carta aos Gálatas. Pois Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, Maria, que se tornou a mãe de Deus e nossa mãe, para nos resgatar da escravidão do pecado e nos tornar filhos e filhas dele. Ele veio submisso à lei para resgatar a cada um de nós, para nos resgatar da escravidão, para nos resgatar das trevas, dando a nós a filiação adotiva, a filiação divina. Amados irmãos e irmãs, por fim, quero também ressaltar nesta Eucaristia, hoje, o Dia Mundial da Paz. É por isso que nós chamamos Missa Tradicional da Paz, porque pedindo paz para o nosso coração, pedindo paz para as nossas famílias, pedindo paz para o ano que se inicia. Portanto, quero concluir esta homilia recordando a mensagem do Santo Papa, o Papa Francisco, para o 58º Dia Mundial da Paz, que tem como tema da mensagem do Papa: perdoai-nos as nossas ofensas, concedei-nos a tua paz. Diz o Santo Padre, o Papa Francisco, que 2025 seja um ano em que a paz cresça, aquela paz verdadeira e duradoura, que não se detém nas querelas dos contratos ou nas mesas dos compromissos humanos. Procuremos a verdadeira paz, que é dada por Deus a um coração desamarrado, um coração que não se esforça por calcular o que é meu e o que é teu, um coração que dissolve o egoísmo para se dispor a ir ao encontro dos outros, um coração que não hesita em reconhecer-se devedor de Deus e que por isso está pronto para perdoar as dívidas que oprimem o próximo, um coração que supera o desânimo em relação ao futuro, com a esperança de que cada pessoa é do bem deste mundo. Papa Francisco ainda nos fala, amados irmãos e irmãs, desarmar o coração é um gesto que compromete a todos, do primeiro ao último, do pequeno ao grande, do rico ao pobre. Amados irmãos e irmãs, concedei-nos, Senhor, a tua paz. Esta é a oração que elevo a Deus ao dirigir as minhas saudações no ano que se inicia. E termina o Papa Francisco com a seguinte oração: perdoai-nos as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E neste ciclo de perdão, concedei-nos a tua paz, aquela paz que só tu podes dar, para aqueles que deixam o seu coração desarmado, para aqueles que com esperança querem perdoar as dívidas aos seus irmãos, para aqueles que confessam sem medo que são vossos devedores, para aqueles que não ficam surdos ao grito dos mais pobres. Amados irmãos e irmãs, que esta Eucaristia, que esta palavra de Deus interpele, toque o nosso coração, que a Virgem Maria nos proteja com seu manto, que o servo de Deus
interceda por nós e nos ajude a sermos instrumentos de paz, invocando e pedindo a bênção de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Programa Mensageiro da Palavra, Rádio Jubileu 105.9, a emissora do coração, como canal Programa Mensageiro da Palavra no YouTube. Quero finalizar o programa Mensageiro da Palavra fazendo a oração de São Bento. Estou aqui com essa camisa de São Bento, foi a minha esposa que me deu de presente. E por que ela comprou essa camisa? Porque eu rezo todos os dias a oração de São Bento. Ele é um dos santos que, seguindo os ensinamentos de Jesus, ele quer também que nós possamos acreditar nas orações pela fé. Porque o próprio Jesus disse: estas castas de demônios só serão combatidas por oração e através do jejum. A oração nos fortalece contra os espíritos malignos. E São Bento nos ensinou que as orações são importantes na nossa vida, para que possamos suplicar a Deus. Isso só é possível através da oração. Por isso eu quero orar com vocês a oração de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo do teu próprio veneno. Porque o inimigo, ele vai te tentar. Mas se você, pela fé e através da oração, que é a arma do cristão, ele não vai te tentar, ele não vai querer. Tu que és velho no seio da igreja, nos braços da mãe, dando a mão a José. Vem caminhar conosco, tu que és velho nas palavras e nos milagres, na companhia dos discípulos, na amizade de Betânia e no amor aos pobres. Nós te imploramos. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Vem caminhar conosco, tu que és belo nas palavras e nos milagres, na companhia dos discípulos, na amizade de Betânia, no amor aos pobres. Vem caminhar conosco, tu que és belo nos suplícios, sobre o leito da cruz, estendido e enfaixado no sepulcro, nós te adoramos. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus de amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus de amor. Vem caminhar conosco durante todo o ano de 2025, tu que és escritor de beleza, na ressurreição, na paz doada aos discípulos,
na estrada de Emaús, na glória da tua ascensão. Vem caminhar conosco durante todos os dias deste novo ano. Tu, que na Eucaristia és esplendor de beleza escondida, presença amiga, alimento para nossa jornada, concede que sejamos sempre atraídos por ti, em direção ao Pai, no Espírito Santo, juntamente com todos os nossos irmãos e irmãs do mundo